A morte é um fenômeno que a humanidade tenta compreender há séculos. Talvez por ainda não ser totalmente compreendida, é cercada de mistérios, dúvidas e misticismo. Do ponto de vista biológico, a morte acontece quando as atividades vitais de um indivíduo cessam, de forma irreversível ou quando há morte cerebral. A questão não é discutir o que é morte, por que ela ocorre ou como é o pós-morte, e sim porque a morte é um tema que traz desconforto e incompreensão. Eu quero normal, acho que é a natureza do homem a morte, sei lá. Quando eu vejo a morte, a hora que você deixa de ser. Não, eu não me importo muito com a morte, na verdade. Então eu preferia não encarar porque eu tenho medo da morte. Eu não gostaria de morrer tão cedo, ou sei lá, não gostaria de morrer. Tenho medo. Medo dos meus parentes, que daí eu vou sentir saudade, mas da minha não. A crise da morte é a angústia dos seres humanos diante ao término da vida. Esse é o mal do século dos românticos na literatura. Antes camuflada ou citada com eufemismos, a morte despida vira tema recorrente às obras dos poetas. Para mim, a morte não existe, porque nós somos feitos de três naturezas: a física, mente, alma e espírito. E chega um momento da nossa vida em que o nosso físico, que eu costumo dizer que é planetinha Terra, volta para a Mãe Terra. E a nossa alma, nosso espírito, vai para um outro mundo, o mundo espiritual, em que é a plenitude da nossa vida. Nesse outro mundo, que é um mistério, que não foi revelado, mas que a gente crê, e a gente já participa desse mundo pela fé aqui nesse planeta Terra. É um tema discutido na religião, na ciência, na filosofia e na literatura. Kierkegaard fala sobre a salvação da alma. É uma forma de tentar aceitar a morte. Muitas pessoas se apegam à crença que suprem a falta por um momento. Mas as crenças não trazem respostas concretas. Depois se mostram ineficazes, deixam espaço e não elevam a espiritualidade do indivíduo. Por motivos religiosos, acredito que depois da morte a gente vai para o céu ou para o inferno. Como eu espero ir para o céu e acredito que é um lugar melhor do que aqui, eu acho que é só um rito de passagem, não tenho muito problema quanto a isso. Então, eu não sei, eu prefiro imaginar que seja o começo de uma outra vida, uma outra espécie de vida. Não dá pra saber exatamente, porque eu não sou muito religiosa também. E eu não tenho uma filosofia muito bem fundamentada sobre a morte. É claro que morrer não é uma situação agradável, ninguém gostaria de morrer, mas também não tenho problemas quanto à morte. Então, no meu ponto de vista, na minha fé, eu acho que a morte não existe. O que você acha que tem depois da morte? Às vezes pode só acabar os problemas ou, sei lá. Para Heidegger, o momento é o sofrimento que gera aprendizado. Não se pode fugir dela. Numa vida autêntica, deve-se aceitar a morte, procurar resposta nas angústias, sem se apegar às crenças. Como é que você encara a morte? Normal, natural da vida, todo mundo vai morrer um dia. Pra mim, a morte e o luto, elas são situações delicadas. Porque quando isso acontece numa família, na minha pelo menos, eu sofro, eu fico triste e acho que isso acontece com todas as pessoas. E o que você fez? Sei lá, na hora você encara, acho que é meio que egoísmo, você quer ter a pessoa perto de você, né? Daí você fica triste, mas sei lá, às vezes ela pode estar num lugar melhor. Quando eu era mais nova, eu não entendia que as pessoas morriam. Eu não achava que elas tinham que partir. Mas hoje eu vejo que isso faz parte da vida, que é uma situação cotidiana que sempre vai acontecer. E eu acho que se a gente perder o medo de falar nesse assunto, a gente vai aprender a aceitar a morte cada vez melhor. Sob o ponto de vista psicológico, o id ignora a morte, enquanto o superego, por conhecê-la, só pensa na vida. O pensamento do herói de Nietzsche quer aproveitar a vida e as coisas boas. O objetivo é encontrar um momento de êxtase para não pensar na morte. Como trata, eu não penso muito, né, na morte ainda. Não pensa. Não, ainda não, mas se morresse hoje, tudo bem, né, tô fazendo o que eu gosto. O foda da morte é que você não sabe a data, tá ligado? Então não dá pra você falar, vou dar a última vez de carro, vou fazer isso aí. Então acho que quem tá em estado lá no hospital já até é mais sortudo.
pelo menos ele fala, cara, tem uma semana de vida. O cara já sabe o que ele vai poder fazer. Sempre isso. Você prefere viver a vida e tudo mais. Mas você vive a vida intensamente ou você só vive a vida? Assim? Não, intensamente às vezes. Normalmente. Intensamente. Você pode ter ido embora sem falar nada, velho. Acho que não vai poder fazer. Imagina, você queria falar pra sua mãe um negócio assim, você morreu, velho. Segundo Nietzsche, morte é contraditória, pois ela nega a si mesma. Quem procura a morte raramente a encontra. Sartre diz que a morte é tão natural quanto outras coisas, como o amor, por exemplo. Não é nem um aprendizado e nem um sofrimento, é só um fato. Além disso, a morte é apenas exterior, a alma não morre. A verdadeira morte para mim é a morte da nossa alma. Quando a gente não tem sentido de vida, quando a gente tem uma mente toda negativa, pessimista, quando a gente percebe, a gente permite que a depressão tome conta da nossa vida, que a gente fique paralisado, quando a gente deixa que a ira, a raiva, as angústias tomem conta da nossa alma. Isso é estar num estado de morte. Tranquilo, porque eu acredito que existe vida após a morte, então eu sei que nós estamos aqui só de passagem, então morreu, acho que continua, entendeu? Então, pra mim é viver e até a hora que Deus permitir. Como que eu encaro a morte? Eu encaro a morte como uma forma de uma passagem. Eu acho que é um nascimento para uma outra vida. Eu não consigo encarar a morte como um término. Segundo Nietzsche, aquele que não consegue esquecer a morte ou tratá-la de forma natural, possui um desconforto que o impede de aproveitar a vida, pois ela perde a graça e ele vive como se fosse apenas uma fase anterior à morte. Quando você consegue ver uma paz interior, um estado de alegria, quando você consegue relacionar bem com as pessoas, relacionar bem com o mundo e com Deus, né? E tudo que existe nesse mundo invisível, no lado bom, isso é a vida para mim. Então, eu posso estar morto aqui nesse mundo, como eu posso estar vivo também aqui nesse mundo. É isso. É.